Mostramos as imagens para vocês que chegam para a gente o secretário de Educação de São Paulo, mais cedo, Renato Feder, ele está nesse momento, agora ao vivo, falando sobre esse ataque. Ele trouxe poucas atualizações e agora deve ter mais detalhes sobre exatamente o que aconteceu e o perfil desse agressor. Vamos ouvir. Olá, pessoal, boa tarde. Então a gente queria comentar um pouquinho o que a gente descobriu até agora, né, os próximos passos e as ações a serem tomadas, né? Então, infelizmente, a gente teve esse desastre na Tomazia Montoro, uma escola estadual na Zona Sul, e desde o momento, logo depois, né, do ataque, a gente conversou com a saúde e tem uma equipe de psicólogos atuando na comunidade escolar. Isso aqui é muito importante para atender os alunos, os professores, os funcionários da escola, os pais. E essa equipe de psicólogos da Secretaria da Saúde, em parceria com a gente, vai dar atendimento exclusivo para essa comunidade, para esses alunos, para esses professores, para que o choque seja amenizado. A escola também vai ficar fechada por uma semana. Então as aulas a gente vai acompanhando se precisa estender o fechamento da escola, mas o que a gente vai fazer é antecipar o recesso de julho, para que nenhum aluno vai perder aula, mas não vai ter aula semana que vem, tá? Então, semana que vem sem aulas, e aí em julho entra uma semana a mais para repor esse conteúdo. Com a exceção da professora Elizabeth, que faleceu, os outros não estão em risco, né? Então, a pior professora era a professora Ana Célia, ela foi a mais atingida, e o Felício, o governador em exercício, estava com ela há pouco, em visita. Ela passa bem, não corre risco de vida. Nenhum aluno também corre risco grave. Teve um aluno ferido só, mais leve. Então, isso é importante dividir com vocês, tá? Eu queria falar um pouquinho agora sobre as ações que as duas secretarias vêm fazendo juntos, né? Tanto a segurança quanto a educação. Então a gente tem o programa Conviva, que tem entre secretaria e diretorias de ensino 300 profissionais dedicados a cuidar do lado psicológico dos alunos e profissionais da educação. Esses profissionais estão espalhados no estado todo e atendem as escolas nas ocorrências. O Mário vai falar um pouquinho mais daqui a pouco, porque ele lidera o Conviva, né? Mas são centenas de atendimentos de todos os tipos: brigas, agressões verbais, discriminação, tristeza, depressão. Então, vários tipos de problemas que a gente tem na escola. A gente tem essa rede de proteção chamada Conviva, que tem 300 profissionais nas diretorias de ensino, e que, quando há um alerta, esses profissionais vão às escolas. No momento, além desses 300 profissionais nas diretorias de ensino, a gente tem em 500 escolas mais um profissional que também é treinado pelo Conviva e é dedicado ao Conviva. A gente vai ampliar isso para alcançar todas as escolas. Então essa é uma medida muito importante. Não é do dia para a noite, porque a gente precisa treinar e selecionar essas pessoas, tá? Mas a gente vai manter os profissionais das diretorias de ensino e ampliar de 500 para 5.000 profissionais dedicados ao Conviva, um por escola, para que a gente consiga estar mais presente ainda nas escolas. Então essa é uma medida. Não, são profissionais da educação que são dedicados a isso. Uma outra medida muito importante, a gente fazia um atendimento virtual
psicológico na época da pandemia. Então foram milhares de atendimentos por psicólogos e psicopedagogos que eram feitos a esses alunos durante a pandemia. Esse contrato, que era virtual, ele perdeu o sentido, porque o que o Mário conversa com a gente é de que a gente agora, com os alunos nas escolas, é muito mais efetivo o atendimento presencial. Independente do que da tristeza de hoje, já está no cronograma a contratação de 150 mil horas de atendimento de psicólogos e psicopedagogos para as escolas. Então a gente o processo está na cotação de preços e mais algumas semanas a gente vai fazer essa licitação, já estava no planejamento isso, para o atendimento presencial com 150 mil horas de psicólogos e psicopedagogos presenciais nas escolas. E além disso, a gente tem um sistema de ocorrências que monitoram essas ocorrências. E o Mário vai falar um pouquinho mais disso. Boa tarde a todos, boa tarde secretários presentes. O Conviva tem um sistema chamado Plataforma Conviva, no qual todos os diretores de escola, vice-diretores, entram na plataforma e registram todos os tipos de ocorrência que acontecerem no ambiente escolar. Então, nós temos o registro de tudo que acontece na unidade escolar. Porém, secretário, eu fico feliz que essa plataforma vai passar por uma melhoria, né? E a gente precisa realmente que passe, e ela vai mostrar para a gente os dados mais fidedignos que são registrados pelas unidades. Tá? E agora, a gente tem aqui várias ações, né? Então, ações importantes, né? Primeiro, a gente precisa cuidar da escola. Então, isso é muito importante, né? Estar próximo da escola, ter os psicólogos lá, ter o nosso apoio, né? O Mário visitou, a gente vai continuar falando com esses profissionais e com as crianças e tomar medidas importantes para evitar que tragédias aconteçam. Então, ampliar o Conviva e ter psicólogos presenciais e não mais virtuais, que era o que a gente tinha antes, tá bom? Além do sistema de ocorrências. Sobre a parceria, né, entre a Secretaria de Educação e a Secretaria de Segurança, eu queria passar para o Guilherme Derrite, secretário de Segurança, para conversar um pouquinho. Obrigado, Pedro. Senhores, por parte da Secretaria de Segurança Pública, vocês já conhecem os programas que cuidam da segurança escolar. O mais famoso deles é a Ronda Escolar. No dia de hoje, antes mesmo de que essa tragédia ocorresse, nós tínhamos 207 viaturas, 566 policiais do Estado, realizando o patrulhamento de ronda escolar. É um número expressivo. Se a gente colocar aí cada viatura atribuindo 20 escolas, uma vez por semana essa viatura vai passar, vai rondar a escola. Então, nós temos uma estrutura que já funciona há anos. Além disso, tem alguns programas, como o programa Vizinhança Solidária Escolar, que já funciona. Claro que ele vai passar por um processo de ampliação. Nós temos também treinamentos sendo realizados no dia 23. Semana passada, foi realizado um treinamento na Academia de Polícia, na Cadepol, com policiais militares e policiais civis, com o tema agressor ativo. Existe uma instrução continuada do comando do ano passado, 2022, que pode ser utilizada para atirador ativo, quando é arma de fogo, e o termo agressor ativo, ele é um pouco mais amplo, é para qualquer tipo de agressor. Quais são as ações imediatas que os policiais têm que tomar quando se deparam com uma ocorrência de agressor ou atirador ativo? Hoje nós tivemos uma ligação 190 às 7h18 e a primeira viatura que chegou a 7h21, ou seja, 3 minutos depois a primeira viatura já estava no local. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 7h21, chegou às 7h25, 4 minutos depois. Lembrando que o protocolo de atendimento internacional para ocorrências envolvendo resgates de corpos de bombeiros em todo o mundo estabelece que os 5 primeiros minutos
é um atendimento que eles chamam de ouro, ou seja, houve uma ação imediata por parte das forças de segurança. Agora, o que a gente lamenta muito é que situações como essa, em outras ocasiões, nós conseguimos evitar. Eu ressalto aqui alguns casos que os senhores noticiaram, como de São José dos Campos, todos no mês passado, aliás, esse mês aqui de março, São José dos Campos, Caçapava, Tupã. Teve um caso em que, pese não termos antecipado, realizamos a apreensão do indivíduo lá, do agressor, em Montemor, que se utilizou de um artefato explosivo caseiro também. Então, ações já vêm sendo tomadas dos serviços de inteligência, das polícias, para evitar que tragédias como essa realmente aconteçam. E, por fim, duas coisas, né? Ressaltar a importância, senhores, e vocês, como imprensa, têm essa grande responsabilidade de não divulgar os vídeos que foram realizados na escola. Isso pode gerar um gatilho para que adolescentes que estejam imbuídos aí de uma vontade de cometer atos como esse que aconteceram hoje, eles façam. Então eu peço para que vocês, não só a imprensa, mas toda a população, chegou para você o vídeo, não retransmita, não divulgue, não use redes sociais como ferramenta de propagação, que isso pode gerar um gatilho e que novos adolescentes ou até crianças sejam estimulados a cometerem. Por isso que esses casos que eu comentei com os senhores de Caçapava, São José dos Campos, Tupã, nós da Secretaria de Segurança nem demos tanta ênfase em relatar para a imprensa, justamente pela questão de gerar esse gatilho. E acho que o Renato está me lembrando aqui, né, de agradecer as professoras, como nós já falamos, né, Fred, da Cíntia, professora de Educação Física, a Cíntia Barbosa, que evitou, com certeza, que essa tragédia tomasse proporções maiores. Vocês já tiveram acesso ao vídeo, viram o ato heróico dela lá. E também a Sandra, professora Sandra, que foi quem retirou a faca da mão do adolescente, do garoto lá, do agressor, enfim. Então, o nosso reconhecimento a esse ato heróico. Mas o que nos cabe agora é intensificar os programas que já existem, em especial a Ronda Escolar, programa Vizinhança Solidária Escolar, e fazer com que novas tragédias como essa possam ser evitadas e não aconteçam. Gente, estamos vendo neste momento uma coletiva de imprensa que foi chamada a pedido dos dois secretários que estão à frente desse caso, trazendo informações, o de Educação e o de Segurança Pública de São Paulo, explicando... Vamos ouvir um pouquinho. Teve um conflito entre o agressor de hoje e um outro aluno, e ela estava marcada agora de manhã para falar com esse aluno. Então ela falou, está na minha agenda aqui, conversar com o agressor. A agressão foi na quinta ou na sexta e ela ia conversar agora com o aluno agora de manhã. Ia falar com ele. A equipe da semana passada, a escola tem até 7 dias para pôr, tá? Então nós ainda não conseguimos verificar devido a estarmos no local, tá? Mas tem até 7 dias para colocar. A sua pergunta, o que foi feito, né, o que vem sendo feito em todas as escolas estaduais? A gente tem proposto rodas de conversa que visam a compreensão e a empatia dos estudantes, trazer a família para dentro da unidade escolar, a participação dos pais é muito importante, falar sobre cultura de paz, é algo que tem sido extremamente necessário, secretário, e as nossas equipes em todo o estado têm feito isso, para que evitemos situações de discriminação, como disse muito bem o secretário Renato Feder. E a gente tem feito trabalhos de conscientização das comunidades escolares. E aí, quando eu falo comunidade escolar, não é só quem está dentro da escola, mas tem quem está além dos muros da escola.
Os alunos em tempo integral, eles têm atividades. Eu acho que são dois assuntos diferentes, né? O que eu acredito, assim, foi uma tragédia. A gente está... É muito duro, né? É muito difícil a situação. Secretário, faz... O secretário, respondendo às perguntas dos jornalistas, trata o que aconteceu como uma tragédia, confirmou a informação que a gente trouxe das testemunhas mais cedo de que o agressor já tinha se envolvido em uma briga na semana passada. Uhum. Ele está respondendo também a perguntas de como é que o Estado enfrenta esse tipo de violência, o que o Estado faz para evitar a violência nas escolas, né? Mas anteriormente a gente viu desde Vamos ouvir o que ele vai responder. Né, em 2019, essas atitudes foram feitas e a gente pode dizer que vários atentados foram evitados, né? Então isso aqui é muito importante. Então você ter 300 profissionais dedicados à saúde mental, né, evitando conflitos. Você ter mais de 500 profissionais nas escolas. Você ter a ronda escolar com 500 policiais visitando praticamente todas as escolas uma vez por semana. A polícia militar próxima dos diretores das escolas. Então, a gente hoje tem várias ferramentas e com certeza vários atentados foram evitados. Infelizmente... Sim, deixa eu só, acho que assim, na prática, eu falei na prática que 3 atentados foram evitados. Então é que assim, a gente não consegue mensurar quantos outros foram evitados e não chegaram nessa fase de intervenção, de apreensão do adolescente. Por quê? Porque existe um trabalho intersecretarias da ronda escolar, não dá pra gente saber. Por exemplo, esse garoto aí, provavelmente isso vai ser relatado em termos de declaração. Ele estava planejando fazer um atentado com uma arma de fogo e não conseguiu. E daí ele falou, eu não estou conseguindo, num trabalho lá que ele relatou informalmente para os policiais civis e militares que chegaram na ocorrência. Só um segundo. Então, sim, o Twitter, sabe como conseguimos a informação do Twitter? Pelo celular dele, o Twitter dele era restrito. Então é um trabalho de investigação que vai elucidar tudo isso. A gente não é engenheiro de obra pronta. Então, mas o Twitter estava lá sim, e o Twitter era restrito. Quem tinha acesso? Somente aqueles usuários que tem lá no perfil de amigos dele. Então não era algo que era público e agora que aconteceu, olha, por que a polícia não fez isso ou aquilo? O que eu estou te dizendo, que na prática não dá para a gente mensurar quantas ações foram dissuadidas por esse trabalho que já existe. Secretário, só uma dúvida, eu vou concluir. Vou concluir, só um segundo já. Olha, agora é o secretário de Segurança quem vai responder. O que o secretário de Educação estava falando é que as ações, ele está defendendo que as ações priorizadas pelo Estado para combater a violência escolar já conseguiram evitar 3 atentados desse tipo recentemente. Fazer com que o policial esteja cada vez mais presente, mas sabendo que 5.000 escolas é um desafio gigantesco de ter uma patrulha em cada escola. E a gente tem que focar e dizer que todos nós lamentamos essa tragédia. E dizer que... Agora, secretário, uma coisa importante, secretários, e inclusive para o Mário, eu tenho o depoimento de um aluno gravado hoje de manhã que disse que esse aluno fazia bullying com os outros, teria chamado um colega de macaco semana passada e que ele teria dito que cometeria um ataque. Então, aí eu pergunto, a gente falou em resposta rápida hoje da polícia, na chegada dos bombeiros, depois do acontecido. Não teria que ter sido conversado com eles de imediato e não esperar segunda-feira? Isso não exigiria uma ação mais pronta, de imediato? O conflito, na sexta-feira, a diretora
ia conversar com o aluno hoje de manhã. Ela falou, ó, tá aqui a carta eu falei com o aluno que foi vítima na sexta e estava marcado agora de manhã para conversar com o aluno agressor. Entendeu? Não dá. Foi uma difícil. Eu acho que teria que ter conversado já. 6. Ele veio de uma outra escola onde ele também teve problemas, a gente já investigou. Ele teve problemas de violência, sim, numa outra escola. Teve, e isso envolve a família, né? Então a gente acessou a família e mais do que isso, eu falar, eu estou expondo demais. Então, mas a gente sabia. Vai encerrar não, por gentileza. Estou na fila aqui também, ó, por favor. Foi feita uma lista. Cadê a lista? Enquanto eles se organizam para fazer as perguntas ali, a coletiva tem muitas dúvidas a serem sanadas, principalmente em relação ao comportamento desse aluno, mas se a de direção outros havia ou não identificado esse viés de violência nele. Vamos até ouvir. Pelo número de curtidas de cada comentário dele ali, a gente vai investigar. Entendo que boa parte do que eu vou falar aqui eu não posso falar com mais detalhes, mas todo mundo que clicou e curtiu ali algum comentário ou fez um comentário em cima de uma postagem dele vai ser objeto de apuração por parte da Polícia Civil e, claro, sendo alguém com menos de 18 anos de idade, os responsáveis vão ser chamados para realmente avaliar. Olha, mais gente estava sabendo, colaborou com essa ação ou não? Será que os pais do garoto também já não tinham um certo conhecimento de que ele poderia fazer isso? Tudo isso vai ser objeto de investigação e trabalho da Polícia Civil. Só fala para mim das câmeras nas salas de aula. Tinha uma câmera na sala de aula. Todas as salas de aula têm câmera. Para que elas servem? Quem monitora essas câmeras? Elas são intimidatórias ou elas são punitivas? Que projeto que é esse, entendeu? Eu queria que o senhor falasse também da professora que faleceu, infelizmente, o perfil dela, trouxesse detalhes para a gente, e o secretário Zenit. Queria que o senhor comentasse de novo a atitude da professora de Educação Física, do trabalho dela, da iniciativa dela, e claro, que a gente não deve reagir em situação de violência, mas queria que o senhor comentasse isso também. Obrigado. Então, vamos lá, das câmeras. Então, a gente tem muitas escolas com câmeras no entorno, todas as escolas têm, estão integradas com a polícia, por questões de segurança. Dentro das salas de aula, é uma escolha da diretoria da escola. Então, temos muitas salas monitoradas para, principalmente, de violência e roubos dentro das salas. Então, para isso que existem as câmeras, né? E hoje, por exemplo, essa câmera foi muito importante, tá bom? Sobre a professora que faleceu, eu conversei com a família, está totalmente em choque, né, com o Henrique, o genro, e a Liciene, a filha, e eles me pediram que a gente tomasse medidas, né, para evitar novos ataques. Então isso aqui a gente está focando, tá? Então não divulgar os vídeos, né, não fazer um alarde, porque como o secretário falou, isso incentiva. Isso é muito importante, essa consciência da imprensa, essa consciência da população e as medidas estratégicas que a Secretaria vai fazer de ampliação e combate à violência. Deixa eu só responder a pergunta do colega que fez ali antes, pode? Tá. Ela 71 anos, né? As informações que a diretora fala é que ela era uma mulher maravilhosa, que ela tinha chegado na escola há pouco tempo, mas encantado os alunos, e ela já podia se aposentar, mas ela não queria, por amar a profissão.
Ô, gente, o secretário está trazendo informações também do auxílio das câmeras dentro das salas de aula, as câmeras que ficam conectadas com a Polícia Militar do Estado de São Paulo, para monitorar esse tipo de ataque, violência nas escolas e casos de furto. Fala também que esteve em contato com a família da professora Elizabeth, de 71 anos, que faleceu. Ela teve uma parada cardíaca, uma das vítimas desse garoto de 13 anos de idade. A família está em choque, segundo o secretário de Educação. Muitas perguntas vão no sentido de entender qual é o trabalho do Estado para evitar esse tipo de ataque. O que o Estado está fazendo para evitar a violência nas escolas? Vamos ouvir. Durante a pandemia, inclusive, fez várias formações com profissionais da educação, várias. A gente trouxe pessoas especialistas de alto gabarito, pessoas que não têm nada a ver com a educação, secretário, e pessoas que são educadores, para discutir sobre saúde mental, a importância da saúde mental na educação de todos nós, porque nós também não somos educados quanto a isso. Deixa eu complementar, sim. Não, assim, não, já está, é assim, vamos lá, o Conviva não é pontual, o Conviva é estrutural, né? A gente tem, nesse exato momento, 800 profissionais da rede trabalhando e minimizando adolescentes que estão tristes, que se automutilam, eles são atendidos pelo Conviva, pelos nossos educadores especializados nisso, treinados para isso. Tá? Então, ele é estrutural. Sobre a grade, a gente tem, sim, as disciplinas. A gente vai ampliar. Acho que ampliar isso, sim, mas empatia, respeito, direitos humanos. A gente tem várias disciplinas que tratam da justiça restaurativa e da não violência. Senhores, deixa eu só responder a pergunta do colega, que ele fez uma para o secretário de Educação, uma para mim. Sim, não tem problema não. Duas coisas que acho que é importante a gente pontuar. Depois da tragédia ocorrida, por determinação do comandante-geral da Polícia Militar, o Coronel Cássio, que todos os capitães, comandantes de companhia territorial em todo o estado de São Paulo, procurassem os diretores de cada escola da sua área e fizessem uma reunião ainda hoje para entender como pode potencializar os programas de segurança escolar que já existem. Esse é um primeiro ponto. E segundo, respondendo a pergunta do colega jornalista ali, que me fugiu o nome agora, foi o Márcio, sobre a ação da professora, acho que todos viram, né, a maneira como ela atuou. Isso vai justamente ao encontro do que a instrução continuada do comando da Polícia Militar prevê sobre agressões ativos. Existem dois tipos de crises, né? Uma crise que é estática, aquela que vocês já estão acostumados, com reféns, etc. e tal, e uma crise que ela é mais dinâmica, que é esse agressor ativo ou atirador ativo. Nesse caso, aquela professora ela foi fundamental para evitar novas vítimas. Então, volto a dizer aqui, a Cíntia Barbosa é uma heroína, a Sandra Pereira, duas professoras que não têm por função realizar esse tipo de atitude e acabaram imobilizando o agressor e tirando a faca das mãos dele.